Boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP. Cá estamos nós de novo nesta live e hoje vai ser uma live que nós vamos falar sobre um assunto que para muitas pessoas é delicado, mas que para outras pessoas que costumam usar melhor a cabeça é um assunto normal, tá? E é um assunto que atinge, queiramos ou não, a todos nós, né? Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta: existe racismo no Brasil? Se você for perguntar isso para um sindicalista, ele vai dizer: claro que existe, né? Porque os brancos discriminam os negros e os índios e os amarelos, etc, né? Ele vai responder assim. Teve um amigo meu aqui que ele comentou agora há pouco aqui que o racismo existe no Brasil há 500 anos. Cara. Bom, vamos dissertar sobre esta pergunta então nesta live aqui, certo? Antes de mais nada, é preciso entender uma coisa: a diferença entre os sufixos dade e ismo, porque afinal de contas a palavra é racismo, ela termina com o sufixo ismo. Vamos ver o que é o ismo. Olha só, o sufixo dade, ele significa que é inerente, é um estado de coisa. Por exemplo, idade, ou seja, é aquilo que você é desde que você nasceu. Ou seja, você tem um certo tempo, é o tempo que você tem. Ninguém pode tirar esse tempo de você, ele já é seu. O sufixo dade também, por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui: beldade. É bela, e o sufixo dade é uma beleza inerente. Tal pessoa, ela é bela, assim, por natureza. Ninguém pode tirar isso daí dela, e nem mesmo ela mesmo. Ela é bonita mesmo, sabe? Então ela é uma beldade. E o ismo? O ismo, ele já significa uma teoria, é uma tese, sabe? Ou seja, é algo que foi criado a partir de uma certa, assim, a partir de uma certa observação. Por exemplo, um exemplo do que poderia terminar com ismo, né? Assim, casuísmo, né? Casuísmo aconteceu um certo evento e que daí as pessoas passaram a se comportar de uma certa maneira por causa daquele evento. Isso chama-se casuísmo, né? Por exemplo, a palavra homossexualismo, né? Ela foi muito usada até há uns certos anos atrás. Por quê? Era o termo certo. É o estado de uma pessoa que passou a ser da orientação homossexual. Ela, a partir de uma certa idade, ela passou a ser homossexual. Então ela se tornou adepta do homossexualismo. Mas aí eles quiseram amenizar a coisa e substituíram pela palavra homossexualidade. Isso aí não existe. Porque uma pessoa não nasce homossexual. Uma criança, ela não é nem assexuada, como é que ela vai ser homossexual, né? Então, vocês entenderam bem o que é a palavra, os sufixos dade e ismo? É isso. Então, vamos ao assunto. Racismo. O que é o racismo? O racismo, então, ele não é uma coisa inerente à pessoa, certo? Porque se não fosse racialidade, né? Então não é. Ele é uma coisa, é uma teoria criada a partir de certos eventos. Por isso que se chama racismo. Aliás, a própria palavra racismo, ela só existe a partir do século XX.
uma revista francesa, eu até marquei o nome aqui dela aqui, é a Revue Blanchet. Em 1902, ela teorizou, com base na teoria da evolução de Darwin, do final do século XVIII, que existia o racismo, ou seja, a teoria das raças, né? Então ele fazia uma diferenciação entre as raças. E naquela época, na época dele, ainda não se considerava uma raça superior à outra, mas sim uma raça diferente da outra. O que já é errado também, viu? Porque o ser humano, ele não é dividido em raças. Não tem raça humana. Nós somos seres humanos, independentemente de cor, independentemente de local de nascimento, independente de etnia. Todos nós pertencemos à mesma família humana. Sabe? Raças é para animais. Você não pode definir uma pessoa como sendo de uma raça diferente da sua por causa da cor da pele da pessoa, né? Não, isso aí não existe. Então, com base nisso, para se responder se existe o racismo no Brasil, a gente precisa antes saber o que é o racismo, sabe? Até então, antes deles criarem este conceito de racismo, lá no começo do século XX, como é que era visto antes e depois disso? E aqui no Brasil, se foi criado lá na Europa, e esse termo ele chegou mais tarde aqui no Brasil. Quando que esse conceito de diferenciação de raças através da cor da pessoa começou a ser usada? E por quê, né? Então vamos lá. É o seguinte, eu fiz umas anotações aqui, certo? Por exemplo, antes da teoria da evolução, que foi uma teoria desastrosa, que muito mal causou, ela mais causou divisão entre os seres humanos do que a união e a compreensão dos seres humanos. Antes disso, os seres humanos eles eram divididos por... eu anotei aqui, ó, era pela parte estética, pela inteligência e pelas posses. Só. A pessoa ela podia ser de qualquer etnia, podia ser negro, amarelo, índio, assim, bárbaro, ou então latino, ou inglês. E dependendo do desenvolvimento próprio dela, isso era pessoal. Ela era tida como uma pessoa benquista por todos, em geral. E as pessoas que eram menos inteligentes, tinham menos posses e eram esteticamente desagradáveis, elas não eram bem vistas. Um fator balanceava o outro, sabe? Por exemplo, lá na época da Roma antiga, quem que eram os seres superiores? Eram os morenos, né? Os romanos, eles eram morenos, né? Eles eram muito ligados ali com o norte da África ali. E os bárbaros, que hoje em dia são os alemães, os ingleses, né? E os povos nórdicos, que eram considerados os povos inferiores. Eles eram pobres, eles eram assim, não tinham inteligência, eram julgados como isso, eles não desenvolveram inteligência, então eles eram para servir de escravos, sabe? Naquela época eles eram seres inferiores. A situação do mundo mudou, aí começaram a se criar conceito de que eles eram superiores. Mas por quê? Era baseado no quê? Eles ficaram ricos, então, portanto, eles são superiores. E os morenos, os romanos, decaíram, o Império Romano decaiu e começou a ser inferior. Como é que pode um ser superior se tornar
inferior, né? Esse conceito de raça inferior e superior não encontra respaldo algum na ciência. Isso aí são teorias. É como o racismo. O racismo ele é uma teoria. E ele é uma teoria criada a partir de outra teoria, que é a teoria da evolução. Né? E depois que se criaram essa teoria do racismo, eles quiseram teorizar a diferença entre as raças. Diferenças, não uma raça superior à outra, não. Tinha etnias que tinham uma certa capacidade para uma certa tarefa, e a outra etnia uma certa capacidade que aquela etnia não tinha. Então eles estavam estudando isso daí. Mas daí aconteceu o advento do nazismo, que foi um marco histórico. Né? Ali é onde eles definiram raça superior e raça inferior. Sabe? Além deles pegarem o conceito errado de que as pessoas eram divididas em raças por causa de cor de pele, até formato de nariz, formato de rosto, é que eles começaram a julgar pessoas superiores e pessoas inferiores. Aí esse termo foi importado para o inglês, né? O inglês importou da França esse termo para poder denominar as políticas, e era política, não era ciência, era a política da Alemanha nazista para definir as raças. E os próprios ingleses, eles gostaram tanto da teoria que eles mesmos começaram a aplicar neles, certo? Que eles eram superiores e os outros povos que eram mais pobres, os quais eles tinham dominado, porque antigamente até o século XVIII ainda funcionava o Império Britânico, eles dominavam o povo. Porque eles dominavam, o povo ficava pobre, e porque era pobre, era inferior. Aí daí aquele conceito migrou. Então aquele povo é por causa da aparência dele, ele é inferior. Entendeu? É nisso que se começou a nascer o racismo, que na verdade era só preconceito, era um conceito errado sobre as pessoas. Por exemplo, muitas pessoas se perderam, viu? Muitos talentos se perderam, porque existem pessoas de todas as etnias que são inteligentes, mas por causa do preconceito foram desperdiçadas como um valor a ser agregado na humanidade, né? E no Brasil? Quando é que chegou no Brasil? Aí é preciso a gente responder uma outra vertente desse nosso pensamento. O que é a sociedade brasileira? E no que ela se tornou? E a partir de quando? Certo? Quando que o racismo, propriamente dito, como é subentendido agora, quando que ele começou aqui no Brasil? As pessoas de mais idade, assim, da minha idade, que eu já tenho 60 anos, se lembra de que até os anos 80 essas ideias não existiam. Elas só existiam entre algumas pessoas lá da alta sociedade. Alta sociedade indica isso daqui, viu? Alta sociedade, não inteligente. Você vê cada cabeça de bagre aí, que só porque tem uma gorda conta bancária diz que é melhor. Não é. O TCC, o nosso clube aqui, o TCC é prova disso. Você vê cada candango lá, burro, mas idiota. Mas porque ele herdou uma fortuninha, uma graninha lá dos fazendeiros, né, que ele dava no enxadão, ele acha que ele é melhor do que os outros. Tá? Aqui funcionou muito disso, mas o TCC, o preconceito no TCC será assunto para um próximo vídeo, né? Aí o que acontece? Aqui no Brasil, até os anos 80, 90, nós tínhamos amigos negros. E tem outra, o preconceito, que não é racismo, atingia todo mundo.
Todo mundo. Eu, por exemplo, eu era chamado de gaguinho, do quatro olhos. Sabe? Quando um amigo meu era muito alto, a gente chamava de vareta. Ô vareta! Né? Todo amigo nosso que era negro era chamado neguinho. Né? Japonês era japa. Né? Japa, zóio rasgado. Ninguém escapava do preconceito. Mas só que era tido como uma coisa não prejudicial. Sabe? A gente olhava para uma pessoa, falava, é daquele jeito, nós vamos chamar ela daquilo. O gordinho, ô gordinho, não sei o quê. Somente a partir dos anos 2000, ou mais ou menos ali pelos anos 90, mais ou menos, é que uma facção política começou a pegar esses diálogos e começou a levar para o lado errado da coisa, começou a politizar essas ideias. Então, o que antes era uma coisa normal e às vezes até carinhosa, passou a ser crime. Né? A gente já não podia mais chamar as pessoas de neguinho, de japinha, de gordinho, não pode. Criou-se a palavra bullying na escola. Bullying. Se eu processasse todo mundo que me chamou de gaguinho e quatro olhos, e quando eu cresci, fiquei maior, era super bronco. O meu amigo, o Ricardo Tubarão, que é candidato, acho que a candidatura dele foi indeferida agora, é candidato a vereador aqui de Taubaté, nós estudamos junto. Pergunta para ele, pra você ver, ele me chamava de super bronco. E tinha vezes que aquilo. Mas o próprio apelido dele era Tubarão, ele tem uma bocona desse tamanhão, assim, e até hoje ele leva esse apelido. O meu caiu, eu não sei mais por que ele não me chama mais de super bronco. Agora, vai chamar uma pessoa hoje em dia de qualquer apelido pra você ver, é pejorativo, olhou torto. Olhou torto, tá olhando pejorativamente, você tá querendo dizer que eu sou inferior, papá. Eles politizaram tanto isso daí que virou maldade, sabe? Era uma coisa que era uma coisa saudável. E a sociedade brasileira, ela não era assim antigamente. Porque aí, hoje em dia, eles dizem que o racismo aqui é estrutural. Racismo, eles inventam, cada vez eles inventam um termo diferente. Racismo estrutural. O racismo estatal. Você veja bem, se o Brasil fosse um país racista, a gente não teria o Pelé. Tá? Todo mundo torcia para o Pelé. A gente não teria o Gilberto Gil. A gente não teria policiais negros. Né? Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a maior parte dos policiais lá são negros. Né? Então, isso daí só começou a vir agora. Agora, isso daí é por causa de uma narrativa política falsa. É uma narrativa falsa. Que fala que não, aqui existe racismo, nós temos que combater o racismo, assim como a gente tem que combater a homofobia, e assim como a gente tem que valorizar o feminismo. Tudo isso daí é tudo narrativa política para angariar o seu voto. Aquelas pessoas que se identificam com uma coisa, uma válvula de escape ali, rapaz, eu me sinto insultado, que eu vou me juntar àquela turma lá. Pronto, você é só mais um voto para eles. Eles mesmo não estão nem aí com você. Os que estão lá em cima, lá, advogando essas ideias, eles não estão nem aí. Eles querem você como meu voto. Então eles criam um caso. Você não vê jornais hoje em dia aí? Toda vez que a gente vai ver jornal, a gente vê lá em cima a notícia lá para lá, policial branco atinge com um tiro um cidadão negro.
Mas eu só falei. Quantos cidadãos são atingidos por tiros da polícia? Quantos? Tem policial negro que atira em pessoa branca. Tem policial negro que atira em pessoa negra. Tem policial branco que atira em pessoas brancas. Mas não, eles pegam com uma pinça, assim, pega um casinho lá, e lá dos Estados Unidos ainda. Quando acontece aqui, vamos dizer que é a polícia do Brasil inteiro, isso, quando acontece um caso. Pega lá dos Estados Unidos, e quando não acontece aqui, pega lá dos Estados Unidos. Pega um casinho assim, o policial era branco e o atingido era negro. Não fala o que o outro estava fazendo, né? Por que o policial deu tudo, ele não fala nada dele. É como se a notícia é como se o policial quisesse atingir aquela pessoa porque ele era negro. Isso é racismo? Não, isso não é racismo. Isso é narrativa política. E aqui no Brasil, o que nós temos não é racismo. Porque aqui no Brasil a gente não tem uma teoria das raças. Aqui, tens aí, o povo daqui é um só. O povo brasileiro é miscigenado. Ninguém aqui pode dizer que eu sou de uma etnia branca, eu sou de uma etnia negra, eu sou de uma etnia... Tem aquelas pessoas que mas minorias. E essas minorias, elas não estão nem aí com isso. Então o racismo daqui, levado até as portas dos tribunais, nada mais é do que narrativa política. É feito para dar dinheiro para advogado, feito para dar assunto para juiz, para dar assunto para repórter. Qualquer coisinha que acontece é racismo. Mas racismo é teoria das raças, né? E para piorar isso aqui, e o que está vigorando até hoje, essas ideias, que costuma causar até passeata na rua com direito à cacetada da polícia em cima, criou-se em 2003 o Ministério da Igualdade Racial. Mas esse Ministério da Igualdade Racial aí, ele igualou as pessoas? Ou ele causou mais distanciamento entre as pessoas que antes estavam unidas? Isso é de se pensar, né? Portanto, meus amigos, a minha opinião, dado o que é o racismo, o termo racismo, de onde ele veio e quando ele veio, e aqui no Brasil, quando começou a ser usado e por quê, não existe o racismo no Brasil. O que existe aqui é um preconceito alavancado por motivos políticos, não por motivos particulares, né? A pessoa que se sente ofendida, ela vai se sentir ofendida do ponto de vista político. Ela vai, aquele me ofendeu, então eu vou ter que fazer alguma coisa. Vou procurar quem? Vou procurar no juizado, que o juizado nosso de hoje em dia é totalmente enviesado politicamente, né? Então vai resolver uma questão que não era para ser nada, é uma simples questão cultural que já vem de muito tempo. Nós crescemos nisso, em colocar apelidos uns nos outros, e não gostar de pessoas também é normal. A gente tem o direito de gostar de pessoas e não gostar de pessoas, e falar isso, eu não gosto de você, pronto, acabou. Você é uma pessoa que não me agrada. Então, é crime isso, é crime não gostar. Ou você é obrigado a gostar de pessoas. Não, você é obrigado a gostar daquela pessoa lá. Não é obrigado. E eles estão querendo criminalizar isso daí. Eles estão querendo não, já criminalizaram, né? Você tem que gostar daquela pessoa. Você não pode nem demonstrar que intimamente você não gosta. E isso é com todo mundo. Você pensa que atinge só uma determinada parte da população? Não, atinge todos nós, todos. Atinge eu, atinge você, atinge o seu amigo, atinge o seu pai, atinge a sua mãe, atinge o seu filho, atinge todo mundo. Isso aí é um mal, sabe? O preconceito e que
taxado de racismo é um mal que atinge todo mundo, principalmente a parte que se diz racista. Porque a parte que é acusada de racista é a parte que mais sofre, porque ela tem que ficar se policiando. E qualquer coisinha ela pode ser punida, às vezes sem fazer nada. Atinge quem? Atinge ele. Você criou-se uma dificuldade para todo mundo, né? É isso, meus amigos. Olha, por agora eu posso estar sendo assim um pouco vago. Eu posso desenvolver mais esta ideia, sabe? Até porque antigamente, até os anos 80, eu gostava muito de ver as mulatas da Sargentelli, as mulatas do Sargentelli dançando. Era uma coisa bonita. E a turma lembra. Hoje em dia não pode nem mais dizer a palavra mulata. Não pode mais. É uma palavra pejorativa, ofensiva, e dá processo, e dá indenização. Que isso, né? Olha até que ponto que nós estamos chegando, né? A sociedade, ela está chegando a um certo ponto em que o normal vai ser sair na rua para dar tiro nos outros. Você tem que sair na rua, você não pode olhar para ninguém. Olhou, você já está sujeito a cometer crime, sabe? É assim que funciona a coisa? É assim que vocês, uma parte da população enviesada politicamente, quer que aconteça? Será que essa igualdade não está sendo mais um distanciamento do que a igualdade que tinha antes? Antigamente tinha muito mais igualdade do que hoje, hein? Entendeu? Bom, meus amigos, é isso, tá? Eu tô vendo aqui alguns comentários. Deixa eu ver. Alan Oliveira Cruz Viana. Opa! Conhece essa aí? Gente boa. Aí, opa, obrigado, viu, Alan Oliveira Cruz Viana. É isso aí, nós tomamos um cafezinho lá na China, lá, viu? Não, no China. É isso mesmo. Então é isso, pessoal, tá? Qualquer coisinha, assim, qualquer dúvida, qualquer respaldo, eu vou responder nos comentários, tá? Mas por hora, o que eu tinha a dizer, assim, salvo algum enrosco meu, porque às vezes eu não explico muito direito, misturo muitas coisas, falo coisas que deveria falar depois, antes. A minha cabeça é uma confusão. É a senilidade chegando, é a velhice chegando. Mas eu acho que deu para entender, né? Então, meus amigos, até daqui a pouco. O vídeo saiu de pé assim porque, não sei porquê, a câmera ela não conseguiu virar, viu? Então saiu de pezinho mesmo, viu? É isso, só isso. Boa tarde para todos, tá? E não vamos ficar brabos nesta sexta-feira, viu? Não, vamos olhar as pessoas como se fossem nossos irmãos. Todo mundo, todos nós viemos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, lá no passado. Todos nós somos irmãos, todos. Nós, os negros, os índios, os japoneses, os chineses, os islâmicos, né, os árabes, os turcos, os nórdicos, lá os pigmeus, todos nós somos todos humanos. Aliás, todos humanos e todos irmãos. Se você acredita em Deus, você acredita nisso. Se você não acredita nisso, você não acredita em Deus. Tá?